Em menos de 15 dias, 2 deputados federais foram alvos de operações da Polícia Federal, ambos com potencial de concorrer a prefeituras no Rio de Janeiro. Segundo informações publicadas hoje no blog do Noblar, no site Metrópolis, a Polícia Federal prepara novas operações contra políticos bolsonaristas. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está aqui com a gente. Tiago, essas ações elas têm relação com as eleições deste ano que se aproximam, sim ou não? Boa noite, bem-vindo. Com certeza tem, né, André? Até pelo foco, né, os principais pré-candidatos, né, a prefeituras de alguns estados, nesse caso 2 prefeituras no Rio de Janeiro, são alvo dessas operações. Com certeza a gente acredita que tem sim um pouquinho de relação com relação ao fato da eleição que se aproxima. Boa noite para você e para a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vou agora dar mais detalhes sobre esse caso aí que a Andréa citou e respondendo um pouquinho a pergunta que ela me fez, né? O Carlos Jordi, líder da oposição, é investigado na Operação Lesa a Pátria. Ele é possível apontado pelas investigações como o líder dos atos de 8 de janeiro, função que ele nega veementemente. Já o Alexandre Ramagem, também deputado federal, é investigado por possível sistema irregular de escuta na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, quando ele era diretor. Tem fato com essa notícia que a gente deu há pouco da Polícia Federal hoje pela manhã, na casa de Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, são fatos distintos, né? São 2 operações, temas bem diferentes, mas que só agora a Polícia Federal teve as ordens para executar, ou seja, alguém mandou. Que as provas colhidas mostrem se ambos tinham ou não culpa, ou seja, se as acusações tinham ou não fundamento, ou se tem, né, no presente ou não fundamento. Mas alguns atos não deveriam ter ocorrido porque ambos, né, são deputados federais, então existe um coro para isso. Agora, ocuparem esse cargo aí de deputado, portanto, antes um deles não era deputado, agora é, e a base da oposição por esses atos, né, teme novas investidas, né, como o Noblar apontou hoje na coluna dele lá no Metrópolis. Segundo ele, há 18 deputados com investigação no STF e a frequência das operações deve aumentar com o aval do Alexandre de Moraes. Bom, em ano eleitoral, com deputados que já são investigados há mais de um ano, sendo alvos de ações, agora é claro que essas ações que ganham as capas dos portais de notícias e são a pauta do dia da maioria dos canais de notícias, parece ter sim um cunho político, num real interesse em manchar, obviamente, a imagem desses investigados. O que a gente está vendo no Brasil é uma justiça cada vez mais politizada, com um claro viés mais à esquerda, para não dizer totalmente à esquerda. E o Noblar com certeza tem razão, até porque isso é meio que óbvio, né, que iria acontecer, principalmente quando esses deputados que já foram da base do governo se anunciam como pré-candidatos a algum cargo político, já que agora quem está no comando do cargo máximo do país é o presidente Lula. Agora, é claro que o Congresso deve frear a tamanha investida e que essas ações tenham o rigor da lei e não atropelem aí as prerrogativas dos parlamentares, pois senão, caso alguns desses sejam culpados, certamente será descondenado no futuro. Então, por isso que a gente alerta para a ação da PF, ela tem que ser dentro da lei, porque qualquer ação hoje fora da lei, mesmo que o político seja culpado, pode anular as provas, ele pode simplesmente anular o processo. Aliás, todo esse vislumbre midiático me lembra muito a Lava Jato. Hoje parecia um dia de Lava Jato, né? Inclusive tem uma grande emissora que utiliza a mesma repórter que recebia as informações privilegiadas da PF, na época ela estava em Curitiba, agora está sediada em Brasília. Ué, mas aquela forma de divulgação não foi errada? Aquelas informações não eram mentirosas? O que o Sérgio Moro, o Dallagnol divulgaram na época não eram fake news? Como vão noticiar tudo o que está sendo divulgado agora, sem esperar o julgamento? Não podem ser mais informações
cautelares, sem qualquer comprovação? Fica a pergunta, porque depois, né, muitos veículos de comunicação que usaram a Lava Jato como fundo de verdade para a corrupção que houve, né? Os delatores estão aí e provam, né? Bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos. Essas mesmas emissoras utilizam do noticiário para divulgar que as provas foram erradas, houve uma fraude na operação. E agora, estão divulgando informações de uma operação da própria PF, que na época era quem usava da prerrogativa de cumprir os mandados da Lava Jato em Curitiba. Então a gente fica aí meio que receoso com essa especulação midiática e sim, né, por todo esse contexto que a gente falou, certamente a gente acredita que tem no pano de fundo as eleições de 2024, porque são fortes nomes, né, nomes apoiados por quem? Pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que é o único nome que conseguiu, nas eleições passadas, chegar ao segundo turno com Lula. Então, o poder, assim como o Lula tem poder para indicar qualquer candidato numa prefeitura, principalmente nas cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Por enquanto a gente viu operações da PF no Rio de Janeiro, mas tem alguns candidatos se anunciando do lado do Partido Liberal, apoiados por Bolsonaro na prefeitura de São Paulo, que também provavelmente podem ter aí ações da Polícia Federal batendo na porta pela manhã. Então, são essas as análises que a gente faz, tendo em vista o peso do nome Jair Bolsonaro ao indicar um candidato, assim como o peso do presidente Lula quando anuncia que vai apoiar tal candidatura, como deve fazer com o Boulos e agora tendo como vice a Marta Suplicy. Vamos aguardar então, né, Tiago? É isso mesmo, vamos aguardar e ver se essa informação que o Noblat traz realmente tem um pano de verdade, até porque a gente acredita que sim, é óbvio que se já tivemos dois, mais nomes podem aparecer como possíveis investigados, suspeitos, né? Há sempre essas palavras entre aspas que a gente tem que reforçar aqui.